Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para você aprender sobre economia, finanças e mercado financeiro aqui no YouTube. Vamos falar de Banco do Brasil de novo. O banco soltou o resultado dia 14 de agosto, semana passada. Virou uma tese, nossa, a gente começou lá atrás do canal falando desse banco, dessa ação, e agora a gente acha legal criar essa série, manter vocês informados aí e ser honesto com as coisas que a gente posta, né? A gente pode mudar de ideia ou não das coisas que a gente fala aqui no canal, sempre com muita seriedade e honestidade. Então, o que aconteceu? Montei uma pequena apresentação aqui para ajudar a gente a entender, senão fica muito número solto, muita coisa, mas sim, as ações caíram, tá? E mais ou menos o que a gente já esperava, né? Inadimplência, situação ruim do Brasil, Selic muito alta, todos os bancos sofrendo com inadimplência, o agro que não recupera, RJ que só cresce, não é no agro só que tem RJ, né? Nem RJ, esse aumento de RJs não é só no agro, mas vamos lá para essa apresentaçãozinha e vamos discutindo ela com vocês aqui enquanto a gente vai falando, para ficar um pouco mais lúdico. Bom, lucro subiu e a ação caiu. Bom, gente, já parece uma doideira, né? É raro, mas acontece muito no mercado financeiro, assim como na economia, até porque o mercado financeiro está inserido na economia, né, no estudo econômico, enfim, temas, teorias econômicas estão em trabalho quando a gente vai pensar em mercado financeiro. A economia é a arte de prever, né? É de você tentar precaver para o que pode acontecer, antever vários cenários, estar preparados para ele, no que tange aqui especialmente o mercado financeiro, ainda mais, tentar estar sempre um passo à frente, prever o que vai acontecer, movimentações de empresas, mercados, economias, países, para você ter mais lucro que o coleguinha do lado. Então é muito comum em previsões e valuation, especialmente, quando a gente fala de valuation, você pensa o quê? BH Research, vai lá, a gente está cheio de relatório que tem valuation. Mas falando sério, gente, apesar de que seja verdade, quando você vai fazer valuation, você tem que prever também, né? Então você tem que tentar antecipar os movimentos da economia, daquela empresa, daquele setor, para chegar no preço justo e saber se você compra ou vende antes de uma pessoa, do seu colega, do seu rival, do seu concorrente, enfim, tá? Então é muito comum uma ação cair, mesmo quando o lucro subiu. Então vamos tentar responder 4 perguntas aqui nessa apresentação e, consequentemente, nesse vídeo. 1. Onde foi parar a rentabilidade? O ROI. O ROI era de 21,6% e caiu para 8,35% em apenas 2 aninhos. E a única linha da DRE que explica isso. Então a gente vai olhar essa linha da DRE, tá? Só lembrando que ROI, retorno sobre patrimônio líquido, é em inglês, então é equity e não é patrimônio líquido. E quando a gente fala de setor financeiro, uma boa marca, o número mágico para o ROI, é na casa dos 20% e acima. A gente pode ver depois, posso colocar aqui ROI de BTG e Itaú para vocês terem uma ideia. Então o ROI abaixo dos 20 já não é tão legal. Cair dos 21 para os 8, então, é terrível. O ROI de 8 para banco é horroroso. Tá? 2, o que está acontecendo com o agro, a gente sabe, né, do agro, a gente já vem falando aqui para vocês faz tempo. Carteira é a maior carteira agro do Brasil, é a do Banco do Brasil. Tá? E é a maior carteira do banco, consequentemente. E aí, o que está estabilizando, mas o que está piorando também. 3, o que a pessoa física acendeu. O maior salto trimestral da série e o que o próprio relatório diz sobre ela. E 4, finalmente, 0,57 vezes o patrimônio é barato, traduzindo o múltiplo em ROI implícito com as premissas na tela. Então vamos começar com o primeiro item aqui. No papel, o trimestre melhorou, né? A gente vê aqui, teve um lucro ajustado de 3,9 bi, um aumento de 3,3% ano contra ano, 13,9% trimestre contra trimestre, teve uma margem financeira bruta de 27,5 bi de reais, aumentou 9,6% no ano contra ano. As tarifas também aumentaram, né? É receita de tarifa, tá? Ou receita de serviço, pode chamar assim também. E a eficiência também, 28% entre as melhores do sistema. E no dia seguinte, como vocês estão vendo aqui na apresentação, a ação caiu 4%. Vamos entender a anatomia da queda desse ROI então.
O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado está aqui na tela. Então a gente tem o segundo TRI de 24. Era 21,6%, foi caindo, despencou, deu uma leve recuperada, né? Vocês veem que nunca passou dos 8,4 ali, subiu para 12,4, 7,3 trimestre passado e agora subiu um pouquinho para os 8,4% de novo. O lucro por ação era de R$ 1,56 nesse ROI máximo. E nesse ROI tenebroso que a gente tem agora, 0,56 centavos de lucro por ação. Pô, perdeu R$ 1 aí, é muita coisa, tá? Mas o problema não está na receita do banco. Isso é uma coisa muito importante a gente ressaltar. O banco continua funcionando, continua tendo receita, continua tendo uma carteira agro grande, né? Continua tendo um internet banking muito bom, um aplicativo muito bom. Então, se o ROI caísse por perda de receita, a margem estaria encolhendo, as tarifas caindo e a eficiência piorando. Nenhuma das três coisas aconteceu. Então, aqui a gente tem a comparação do primeiro TRI de 25 com o segundo TRI de 26. Então, ó, margem financeira bruta aumentou, receita de tarifas aumentou, índice de eficiência em 12 meses também aumentou, mas a margem financeira líquida caiu. E o que é a margem financeira líquida, que é o que está caindo aqui, né? É a margem financeira bruta menos o custo de crédito. Margem financeira bruta é quanto ele cobra para te emprestar, custo do crédito é quanto ele paga para te emprestar ou por não receber o dinheiro de volta, tá? E aí essa margem caiu. O que faz a gente pensar? Se a margem bruta aumentou, quer dizer então que o custo também aumentou muito, né? Faz sentido. Então aí está o problema. Não é a receita do banco, é o custo de crédito do próprio banco que aumentou. Olha lá, o custo do crédito passou de 10 bi para 18 bi e meio por trimestre. Então, no primeiro TRI de 25, que é o trimestre que a gente está usando como comparação já no outro slide ali atrás, ele tinha uma margem financeira bruta de 23,9 e um custo de crédito de 10,2. Olha como esse gráfico foi. A margem financeira bruta foi aumentando, tá? Sempre aumentou. Deu uma caída lá no primeiro TRI de 26, deu uma leve retomada, mas o custo do crédito vem subindo, e nesse TRI deu uma pequena arrefecida. Então, o que está sobrando? Está sobrando 9 bi depois, né? Em vez de sobrar 13, 14, como sobrava há um ano atrás. Então, a receita cresceu 15%, mas o custo de crédito cresceu 81%. E é praticamente isso, que derrubou o ROI do banco. 2. O buraco do agro. A carteira agro é a maior carteira do banco, tá? Tem 421,6 bilhões de reais e também onde a inadimplência saiu de 1,32 para 6,27% em apenas 2 aninhos. A média esconde duas carteiras muito diferentes. Em vermelho, operações prorrogadas, em azul, operações não prorrogadas. E olha o valor, né? 13,40% e a outra é 4,94%. Está estável há 2 trimestres, a outra não para de subir. Qual que é a diferença? O nome mesmo já fala, né? Não prorrogada é que, seguiu o curso ali normal, não teve uma renegociação. A prorrogada é que teve renegociação. Olha o tamanho dessa, né? Para não falar um palavrão aqui. 39,3 bilhões apareceram apenas em 9 meses. O programa BB Regulariza Agro permite renegociar dívidas rurais, tá? É uma MP, ok? Saiu de 0 em setembro de 25 para quase 10% da carteira agro em junho de 2026. E por que isso importa? Uma operação renegociada sai da contagem de atraso e volta a contar do zero. Olha o pulo do gato aí. A provisão sobre a carteira prorrogada já está em 21,85%. O próprio banco reconhece que o risco continua ali. A questão é se a safra 26-27 confirma uma recuperação antes que essas operações vençam de novo. Ou seja, o cara sai de uma PCLD aqui e volta para uma situação de renegociação, de prorrogada, então não vira mais um dinheiro esperado a perder, né? O dinheiro que espera se não receber, ou até write-off, né? Write-off é o ato de, acabou, é default, não vou receber. Write-off, pode apagar. Pode escrever fora, né? Write off, tirar ali, porque você não vai receber. Então faz a PCLD diminuir. Inadimplência e cobertura da carteira agro, aqui a gente tem o gráfico do próprio banco, ok?
Se a gente tem a cobertura de mais de 90 dias, mais de 90 dias é default praticamente, né? Considerado como vai para a PCLD, é meio que assim, passou de 90 dias, gente, vai ficar difícil receber, pelo menos o banco enxerga dessa maneira, tá? E depois será de 30 dias, mais de 90 dias, a perda esperada. Então a gente vê o seguinte, ó, a cobertura de 90 dias deu uma estabilizada, precisou aumentar um pouco, né? A inadimplência de mais de 30 dias aumentou. A inadimplência de mais de 90 dias aumentou. A perda esperada aumentou. A perda esperada para a inadimplência de 30 dias aumentou. E a perda esperada para a perda de 90 dias, inadimplência de 90 dias, aumentou também. 3. E assim, o que chamou mais atenção. Eu acho que é o que fez a ação cair, tá? Pessoa física começou a aparecer no radar. Não é mais só a pessoa jurídica ou esse pequeno empreendedor, agricultor de soja do centro-oeste e tal. Agora a pessoa física começou a aparecer no radar e levantar a bandeirinha vermelha pesado. Enquanto o mercado discutiu o agro, a inadimplência de pessoa física deu o maior salto trimestral da série inteira. E o relatório explica o porquê. 8,41 é a manchete. 7,39 é a leitura completa. Mas por que essa manchete aqui de é 7,39 e não é 8,41? Porque na verdade essa diferença é do que está renegociado. Então se está renegociado, não está ali perdido, então cai um pouquinho. Mas ainda assim, gente, é um aumento muito grande. Aumentou o endividamento do cartão de crédito para 15%. É absurdo. E aí a gente consegue ver que o que acontece no agro está vindo para a carteira de pessoa física. Inadimplência aumentando, situação muito ruim no Brasil para todo mundo, para a pessoa física ainda mais, 82% do brasileiro endividado. E aí precisa começar a renegociação também com essa pessoa física. Tanto que a cobertura da carteira de pessoa física caiu. Caiu de 162,5 para 125,8. Caiu muito, porque teve um aumento muito expressivo e repentino. A perda esperada subiu de 36,5 para 37,8 e as operações vencidas subiram de 24,7 para 30,1 bi. Subiu muito. E como eu falei aqui, o cartão de crédito dobrou num trimestre, gente. O cartão de crédito de 7,12 passou para 14,58. É assustador. Realmente, assim, é o suco do que está acontecendo com o Brasil aqui fora. E a gente tem aqui, ó, financiamento de veículo, financiamento imobiliário e o crédito consignado. O financiamento imobiliário diminuiu, financiamento de veículo também, mas o cartão de crédito estourou. E a gente vê aqui de novo, né, que a cobertura, a provisão realmente não acompanhou esse ritmo, não tinha como acompanhar, né? O índice de cobertura de 191% passou para 148% em só 2 anos. E por que isso é importante, né? A cobertura e o quanto de provisão aqui existe para cada real vencido há mais de 90 dias. Quanto menor o colchão, menor espaço para absorver uma nova onda. Inadimplência aqui do BB, 5,61%, a média do sistema financeiro aqui, né, dos outros bancos, está 4,66%. Então, olha lá, mais um problema para o Banco do Brasil. Agora, a inadimplência pessoa física também parece que é o que está estourando e também para eles é pior do que para os outros bancos. Mas é justamente isso. Por que a cobertura? Porque você está o próprio nome diz, você está de colchão curto. E aí você não vai conseguir honrar dívidas, não vai conseguir honrar questões. Então, realmente, essa questão da cobertura é muito importante. Mas aqui o número mostra mesmo o quanto diminuiu, né? O quanto você precisa aumentar o dinheiro guardado. Eu devia... Olha, meu cálculo é que eu ia perder 100, então eu tenho 100 guardado. Pô, mas agora o cálculo é que eu vou perder 150. Então eu preciso pegar mais 50 do meu lucro e jogar para uma conta de PCLD. É assim que as coisas vão se desenhando para o Banco do Brasil e, consequentemente, para a nossa economia. Ao contrário, né? Da nossa economia que, consequentemente, esbarra no Banco do Brasil. Quarto item do nosso vídeo aqui. A ação tá barata? Bom, ela está sendo negociada aqui, como a gente vê, a 0,57 vezes o valor patrimonial. Isso já embute um cenário. A pergunta é qual? Se ele é razoável ou não, ou seja, esse cenário é condizente, este múltiplo aqui é condizente com o momento do banco. E aí, quando a gente falar de múltiplo, vocês sabem, compara com o setor, compara com os peers, com os pares, né? Vamos ver. Então, preço sobre valor patrimonial, a gente está vendo aqui o gráfico, como ele só cai e cai muito. Vamos começar do começo. Valor patrimonial por ação.
R$ 31,76. O que está falando aqui? Que você pegou o patrimônio ali do balanço mesmo, tá? E dividiu pelo número de ações em free float, em circulação, ações que você pode comprar. E dá R$ 31,76, ou seja, era para estar valendo R$ 31,76, tá? Mas, no entanto, na cotação do dia aqui, que a gente bolou essa apresentação, esse vídeo para vocês, R$ 17,95, quer dizer que a ação está muito desvalorizada. E o que é o preço sobre valor patrimonial? É justamente o preço dividido por esse valor patrimonial por ação que a gente achou. Ou seja, o preço está a 0,57 do preço que deveria ser o justo se a gente usar esse múltiplo, né? Se a gente usar essa métrica. Então, por esse múltiplo, a gente pode chegar na conclusão de que está barata, mas não sei, já falei de múltiplo aqui várias vezes para vocês, eu não sou muito fã de múltiplo não, todo mundo usa, todas essas grandes corretoras, gestoras, casas usam, mas tem que ter cuidado, tá? Eu não gosto de fazer valuation só por múltiplo. No entanto, tem uma super notícia aqui pra gente, o guidance foi mantido, a gente já viu ali a história se repetindo, deles mudarem o guidance, olha lá, não mudaram. Então, aqui está o guidance para vocês na tela, vocês podem pausar, podem olhar com calma, podem ir ver a apresentação da empresa, mas a margem financeira bruta ficou acima do teto, a carteira sustentável acima do teto, a despesa administrativa abaixo do piso, o que é bom, né? Receita de serviço dentro do intervalo, ou seja, podia talvez sobressair aí, ter um pouquinho mais de receita de serviço, carteira de crédito no piso do intervalo, custo do crédito no ritmo ali, né, do teto, né, e o lucro líquido ajustado bem abaixo. A gente consegue ver na última linha que observado no primeiro semestre foi de 7,3. Se eles acham que ia ser de 18 a 22 para o ano inteiro, tá muito atrás, né? Eles vão ter que ter um segundo semestre muito melhor. E dividendo, né? Todo mundo gosta de dividendo, a gente tem aqui uma carteira também de renda passiva na BH Research, e a gente sabe também que Banco do Brasil é conhecido como uma pagadora de dividendos muito boa, tanto o banco quanto a Seguridade, né? Mas o primeiro semestre desse ano pagou 31 centavos, ano passado, que já estava ruim o negócio, foi 57 centavos. Então, no ano contra ano, caiu 45% esse dividendo. E o payout de referência deles é 30%, baixou, costumava ser 45%, tá? 45% ali do EBITDA ou do lucro a depender, e veio abaixo, veio 30%. Então, se o banco entregar o próprio guidance e mantiver 30% de payout, daria ali 95 centavos, talvez R$1,16 por ação, que é legal. Mas se a gente pensar em dividend yield, nessa cotação se mantivesse, ia ser yield baixo. E aquela pergunta básica, né, gente, que eu faço todo vídeo para vocês. Vocês têm? Vocês não têm? Vocês tiveram? Vocês querem ter? Tem se arrependeram? Ficaram de fora? Estão esperando comprar? Fala aqui pra gente, fala esse vídeo conosco, que esse vídeo é para vocês. Vamos ficar de olho, né? Vocês sabem que próximo trimestre tem mais o Banco do Brasil aqui pra gente falar. E até o próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve e obrigado.